Boa noite a todos. Hoje, exatamente 24 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos, não é verdade? Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão e logo depois vamos fazer uma rápida recapitulação. Vamos pedir para o nosso amigo Paulo fazer a prece. Mestre Jesus, gratidão, Senhor. Gratidão pela tua bondade, pelo teu amor, por tanto tu nos auxiliar. Obrigado, Mestre, pelo convite de estarmos na tua casa, recebendo assistência e amparo dos teus mensageiros, aprendendo mais um pouquinho dos teus ensinamentos, aproveitando essa oportunidade de estudarmos o livro que o nosso irmão Chico psicografou, nosso querido irmão Jacó, nos trazendo um pouco do conhecimento, essa transição do físico para o espiritual, nós possamos absorver esses conhecimentos, nos prepararmos para o futuro, que essa noite nós possamos entender com profundidade tudo o que nos ensina através da nossa irmã Conceição, que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. Agradecemos aos nossos mentores, nossos amigos, irmãos que nos acompanham nessa jornada. Agradecemos o mentor dessa casa bendita, que nos acolhe sempre com tanto amor, nos dá tantas oportunidades de melhoria, que possamos praticar esse estudo com muito amor, com muito afinco, que possamos estar todos com pensamento elevado, para daqui a um pouco fazermos a nossa prática, e que tu esteja sempre conosco, Senhor, nos amparando, nos inspirando, nos dando força, entendimento para que possamos cumprir com o nosso propósito. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, obrigada. Então, nosso querido amigo irmão Jacó fez uma grande descoberta, que a melhor forma de ele evoluir é conviver com espíritos endurecidos. Aqueles espíritos que falam o que a gente não quer ouvir. Aqueles espíritos que apontam o que a gente não quer enxergar, né? É por isso que o irmão Jacó estava nessa situação. Então, o que o nosso irmão Jacó, ele percebeu que era convivendo com pessoas difíceis, e principalmente difíceis, aquelas pessoas, aqueles espíritos trevosos, que eram aqueles que acusavam ele. Por quê? Porque ele percebeu que foi ali onde ele mais mudou. Foi ali que ele reconheceu os seus erros, as suas mazelas, e começou a fazer um trabalho de renovação, né? Então, é onde normalmente a gente foge. A gente não quer ouvir, né? A gente não quer ouvir, a gente nem enxerga. A gente não consegue enxergar. E ele disse, poxa, mas é aqui que eu estou melhorando. Então ele começou a ir para lá. E na última vez ele foi agredido, quantas entidades em torno dele? 17 entidades. E aí ele titubeou, né? Titubeou? Não titubeou. Ele enxergou em cada espírito daquele quem? Um irmão. Em cada espírito daquele. E aí, quando ele enxergou em cada espírito daquele um irmão, a luzinha dele começou a acender. Ou seja, agora foi que ele começou a fazer o trabalho do amor. Bora lá? Novo despertar. Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo.
quem a estaria irradiando a meu lado? Porque ele pensou que a luz era dele? Não. Você está vendo já o ato de humildade dele? Quando ele viu a luzinha, ele disse, mas de quem será? Quem é que está aqui, meu Deus? Ele já nem se sentia merecedor de luz. Tão consciente que ele estava da sua condição. Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu, via ainda os raios a se renovarem ao meu íntimo, né? Então, no meu íntimo. Então, ele via que estava saindo dele, mas ele achava, mas não vem de mim. É alguém que está enviando essa luz que está em mim. Intrigado, refugiei-me de novo na prece, em silêncio, quando em meio da massa luminescente, lobriguei, vi ali por acaso, o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio. Quando ele diz, nem era a luz dele, achei. Mas olha o que Bittencourt diz. Era Bittencourt Sampaio a estimular-me o coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário. Mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. Disse ele depois de algumas palavras de encorajamento e saudação. Jacó, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. Orientadas agora essa energia para a bondade suprema. Agora que ele vai começar a servir a Deus nosso Pai. E servir a Deus nosso Pai é quando nós estamos em posse do sentimento de amor, que nós ainda não temos. Nós não temos luz própria ainda. Nós temos conhecimento, nós fazemos o trabalho, mas ainda não temos o sentimento de amor pelo próximo. O verdadeiro sentimento de amor. A concentração de amor verdadeiro, olha como ele coloca, amor, então tem amor falso. É igual aquele comercial, Denorex, só o povo antigo vai lembrar, né? Parece, mas não é. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Então vamos lá. Quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés, quando ele diz assim, e faça-se a luz, e a luz foi feita. Será que ele está falando do sol? Não, o sol foi no quarto dia. É do Espírito. E aí quando Jesus vem, fazei brilhar a vossa luz, falando verdadeiramente do amor. Se nós fizermos um movimento de auto-reflexão, nós vamos ver o quão infantil nós somos. Muitas vezes bobos. No dia a dia, na nossa vida, com os nossos pensamentos, com nossas atitudes, com as nossas mazelas, com as nossas brigas, né? Bobos, parece criança de escola de primário mesmo, né? Pré-escolar. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno.
Feliz de ti, que compreendestes sem tibieza, ou seja, o estado de fraqueza, tá? Feliz de ti que compreendestes sem tibieza a necessidade de alijar, ou seja, de jogar fora, lançar ao mar, tirar os próprios caprichos, para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. É muito profundo isso que o Bittencourt está falando. E vamos pegar para a gente. Feliz de cada um de nós quando nós compreendermos sem fraqueza é Paulo, pega o rumo e vai embora. Com fraqueza é aquele que é o morno. Ora está aqui, ora está ali, é o que está em cima do muro, é que ainda não tem aquela coisa de eu vou para lá, eu vou conseguir, eu vou reto, não tem quem me derrube. Esse é o meu propósito. Essa é sem fraqueza. Sem tibieza, ou estado de fraqueza, a necessidade de tirar, de jogar fora os próprios caprichos. O que é o capricho? Tem que ser do meu jeito. Não é do jeito de Jesus. É do meu jeito. O que a gente vê tanto dentro da casa espírita? A briga que tem dentro da casa espírita, briga de o quê? Briga de tem que ser do meu jeito, da minha forma, não do jeito do Cristo. Controle. Manipulação. E assim, por mais que a proposta do Paulo seja excelente, à luz da doutrina espírita, mas se ele não fizer parte do meu grupo, eu não concordo com ele. E isso tem em todas as casas espíritas. Porque sabe por que tem? Porque tem gente. Aonde tem gente humana, tem isso. Porque nós somos seres ainda imperfeitos. E eu falo porque eu conheço várias instituições, tanto aqui quanto fora, e a gente conversa com os trabalhadores. Muitos também nos ligam, não estou com problema, tia, aqui na casa, assim, que a senhora me orienta, é de dentro, aqui de Manaus, fora de Manaus, e eu fico ouvindo aquilo, eu digo, meu pai, ainda é assim. A mente que então a vontade do Senhor te favorecesse. Então, olha só. Os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da própria consciência. Santuário, porque a lei de Deus está gravada na nossa. E o santuário é um lugar o quê? Sagrado. O lugar sagrado da tua própria consciência. Que é aí que a gente encontra a paz. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, a mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. Que radiação espontânea é essa? É o amor. A mente atira para fora de si o obscuro e pesado material de interesses menos dignos, que já não sou o que eu quero, mas o que o Cristo quer. Não é da forma que eu desejo, mas da forma que o Cristo quer. E qual é a forma do Cristo? Qual é a forma? Menos digno, prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação, essa irradiação agora o quê? Espontânea. Por quê? Nós ainda nos obrigamos a fazer o bem, nós ainda nos obrigamos a ser dócil, nós ainda nos obrigamos a auxiliar, ainda não é espontâneo. E por mais que eu me obrigue, naquele momento eu estou fazendo um movimento. Há uma certa luz ali, momentânea, mas já há um movimento. Agora, quando isso se torna espontâneo, aí é o amor em mim. Por isso que ele fala dessa luz o quê?
espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiastes a renunciar com sinceridade ao que, entre aspas, homem velho, e a, entre aspas, criatura nova em Cristo. Principiaste, você não está finalizando, agora que tu está iniciando o trabalho. Agora, gente, por mais que ele não tenha, chegou lá sem luz, ele foi atendido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Ele tinha um Andrade. Ele teve a filha acompanhando. Ele foi muito amparado na desencarnação dele. Então, não está perdido o bem que ele fez. Ele só está difícil ele olhar e enxergar aquilo que ele não conseguia enxergar, que ele não tinha luz própria. As preocupações indesejáveis passaram. Principiastes a renunciar com sinceridade ao homem velho e à criatura nova em Cristo. Se vai formando agora em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre. Principalmente de quem? De suas próprias e de suas próprias. O que o senhor Frederico mais deu? Muita coisa material. Ele ajudou muito. E deu também do seu trabalho. Ele deu do seu tempo. Ele deu muito recursos materiais. Mas faltou o quê? Faltou o sentimento, faltou o coração, a empatia. Não te esqueça de que o amor, ele dá sempre. O que é isso? O amor, ele diz, não, eu vou dar para ti eu não vou dar, não. Não, eu vou ser legal contigo eu não sou legal, não, tu não faz parte da minha panela. Entende? O amor, ele dá sempre. Ele dá. Não, fulano é espírita, não, fulano é evangélico, eu não gosto dele, não. Não, fulano é um bandista, não gosto dele, não. Fulano não pensa como eu penso, não gosto dele, não. O amor, ele dá sempre. Porque é aquilo que a gente fala. Quando nós acendermos essa luz verdadeira, ela não tem preferência. É igual ao sol. Ele não diz assim, eu vou dar para fulano eu não vou dar, não. Qualquer pessoa que se aproximar vai ser beneficiado desse sol. Então, quando nós acendermos essa luz, qualquer ser humano que se aproximar da gente vai ser beneficiado por essa luz. Por quê? Porque a gente não vai saber fazer outra coisa. Como diz, será da nossa natureza. A gente sabe, a gente lê, mas é muito difícil ainda para a gente enxergar a dimensão do que ele está falando aqui. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala de felicidade. E é impossível nós nos tornarmos pessoas felizes sem o amor. É o amor que nos dá a alegria de viver. Por que hoje nós temos um alto índice de síndrome do pânico, de depressão e tudo que se tem? A ausência do amor. Vou trazer um exemplo prático. Há muitos anos atrás, eu trabalhei em loja e entravam alguns clientes que davam vontade de matar. Estou brincando, né? Não tinha vontade de matar, mas para você entender o nível de estresse. Porque era aquele cliente que experimentava milhões de roupa e no final dizia, tá, depois eu vejo. E deixava aquela bagunça dentro da loja, ter que arrumar tudo e tal. Então, quando vinha isso, gente, aquilo me dá uma raiva, né? De, meu Deus, como é que o ser humano perde tanto tempo dentro de uma loja, experimenta tanta roupa e no final diz, tá bom, depois eu vou ver. E vai embora. Aquilo, eu muito jovem, devia ter meus 23, eu acho que eu não por aí assim. E aquilo me irritava. Entrou uma grande amiga minha, que eu amo assim de paixão. E ela entrou lá, mano, e tal, vai me ajudando. Vamos lá. Gente, eu desci tanta roupa para ela. E realmente não ficava bom nela, tadinha, né? E os espírito, no final fica aquela bagunça, mas não achei nenhum. Eu digo, pois é, né? Mas tudo bem. Tem uma loja tal, de repente tu vai encontrar. Tchau, ela foi. Quando ela foi, que ela saiu, que eu olhei, aquela montanha de roupa, e eu fui dobrar. Gente, eu não fiquei com raiva. Eu não estou com raiva, eu não estou chateada.
Então o problema não é a roupa. Qual foi a diferença entre as outras clientes e ela? Era sua amiga, era sua amiga. Ali a minha cabecinha começou a funcionar. Então é por isso que Jesus nos convida a acender essa luz. Porque nós só seremos felizes plenamente quando nós tivermos essa capacidade de amar. Pode observar, quando a gente faz algo para quem e com quem nós amamos, e às vezes é um amor que não é um amor, uma afinidade, uma coisa assim, uma amizade, você faz aquilo com gosto, tão legal, né? Sem esperar retorno, e a gente fica muito feliz de ter feito. Para um estranho, a gente faz meio assim, engolindo no seco. Né? A gente engole no seco. Então, o que a gente percebe? Agora, imagina, eu sempre lembro da fala do Emmanuel no livro Consolador, né? Quando vai falar da alma gêmea. E depois perguntam então a ele, quem será a alma gêmea de Jesus? Aí ele responde, a humanidade terrena. A humanidade terrena. Então imagina quando nós chegarmos nesse nível. Então, ou seja, gente, a nossa ausência de felicidade, por que a gente, quando a gente está apaixonado por alguém, que se engata e não quer soltar aquela pessoa, e sufoca? E às vezes muita gente fica até abestalhado mesmo, como diz, né? Como diz o nosso maior bispo, os nordestinos, né? E a gente se engata naquilo ali. Não é a pessoa, é a emoção, é a sensação que aquela pessoa proporciona. E a gente não quer abrir mão desse pseudo prazer. E como a gente direciona esse farol, que é o amor, para uma pessoa só, a gente sufoca. E a gente se escraviza. Porque esse sentimento, ele não foi feito para direcionar a um ser. Esse sentimento, ele foi, daí é aí que nós parecemos com o Pai. É nesse momento que nós temos o DNA dele. Ele foi feito para acender em mim, e eu me alegro por ele ter acendido em mim. E os outros bebem dessa fonte. É aqui, é o caso dele. Ele acendeu nele, ele agora está pleno. Apesar dele ter sido rodeado por 17 obsessores perversos, ele não titubeou, ele não teve medo e ele teve piedade. Vamos lembrar aqui do Senhor Estevão na obra Paulo Estevão. Ele com febre, jogado numa praia, com poucos recursos que ele tinha, ele acordou sendo apalpado. Era um ladrão. E ele disse assim, pode levar, mas me ajude, por favor. Aonde que eu posso encontrar alguém para me ajudar? Olha, gente, a amorosidade dele com o ladrão foi tão grande que o ladrão ajudou ele. Foi levar para a casa do caminho. Mas ficou com a bolsa dele de dinheiro. E ele disse, me dá minha bolsa. Não. Deve estar precisando mais do que ele. Né? Então, muitas vezes esse movimento nos leva a lugares maravilhosos. Então, é isso. Se eu estou infeliz, se eu estou solitária, se eu estou cheio de achaques, a gente pode dizer, puxa, eu ainda não amo. Se me incomoda, se me irrita, se eu brigo, poxa, eu ainda não tenho o amor dentro de mim. Para finalizar, gente, que o tempo já foi. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueça de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e das suas alegrias. Foi onde nós paramos. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé. Pela concentração de poderes espirituais na prece. Porque lembra que ele orou fervorosamente por aqueles corações? Esse, poxa, Jesus ensina a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Ele foi trazendo na mente todas as lições de Jesus e colocou ali em prática. Por agora, os raios de tua boa vontade
brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício, olha a palavra, legítimo do amor, e é exercício, como diz assim, o que tu fizestes agora ainda não é o amor, mas já é o exercício legítimo do amor. Daí vem aquela luzinha fraquinha já começando, mas tu vai ter que continuar, e o exercício ainda é longo. O exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado. Interessante que essa frase aqui repetiu exatamente a frase de ontem do livro Missionário da Luz. O que é o Evangelho sentido, vivido e aplicado? Para pensar, como é que eu posso sentir o Evangelho? Como é que eu posso sentir o Evangelho? Vivendo, amando. Sentir. E essa frase, inclusive, a Alcine fala lá no livro Renúncia. Então eu vou falar de paciência. Eu vou falar de perdão. Jesus nos ensina a perdoar. Como é que eu posso sentir o perdão? Perdoando. Então, sentir o Evangelho é eu viver, sentir o Evangelho. Então, eu tenho que sentir. Para eu sentir, o primeiro movimento tem que ter alguém para me dar uma pedrada. Tem que ter alguém que cutuca, que joga a faca, que diga para a gente, olha, está aí a ferida. E aí exige de mim agora perdão, tolerância, paciência. Então, eu só vou sentir quando eu passar por uma situação e aplicar. Aí eu digo, eu sei agora o que é o perdão. Porque uma coisa é desculpa, outra coisa é perdão. É uma coisa muito séria. Imagina você estar frente a frente com um assassino de um filho seu, de uma filha sua, de um irmão. Alguém que te traiu e destruiu a tua vida. Legítimo do amor cristão em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido, que é uma sequência, sinto, vivo ele e aplico ele na minha vida. Então eu sinto, vivo e no meu cotidiano eu estou aplicando ele. E lembra sempre que quando a gente fala de Evangelho, nós temos uma ideia de que ser, a minha irmã que diz uma frase, mana, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. Então a gente muitas vezes acha que servir o Evangelho é ser uma pessoa passiva, uma pessoa conivente, uma pessoa que vira o tapete e vai lá, pisa em cima de mim. Em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Quem vai ditar tudo é a própria alma. Controlarás, ou seja, é a gente que dá o tom dessa luz. Através do Evangelho, sentido, vivido e aplicado de forma genuína. Olha, é lindo isso aqui, olha. Ama sem paixão. Porque a paixão, ela é irracional. Então vamos dizer, eu amo a doutrina espírita, beleza. Amo a doutrina com paixão. Você vai brigar com todo mundo que não foi espírita. Entendeu? Você arruma briga com todo mundo. Porque a paixão, ela é irracional. Deixa eu exemplo do Saulo de Tarso, né? Sim, ele é um apaixonado. Ama
mas ama sem paixão. Não é meu, não é posse. Espera sem angústia. É lindo isso aqui, essa, né? Espera, mas espera sem angústia. Como é que espera sem angústia? Espera trabalhando. Com angústia, espera sentado olhando para o tempo. Espera, mas espera trabalhando. Trabalhando a tua vida, a tua reforma, a tua evolução. Verdade? Paulo esperou o encontro com Abigail? Esperou como? E é uma das falas dela. Ama, perdoa, espera, né? Confia. As falas da vida. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa. Serve a todos sem perguntar. Aprende as lições da vida sem revolta. Não reclama. Aprende as lições da vida sem revolta. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Porque muitas vezes a gente passa por alguma situação, mas a gente passa reclamando, maldizendo, gritando. Não. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Renuncia aos teus próprios desejos. Renuncia aos teus próprios desejos. Coloca Jesus em primeiro lugar. E quando a gente fala em Jesus, gente, a gente está falando assim, coloca a tua reforma íntima em primeiro lugar. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas. A gente abre mão do desejo e vai ficar, devia ter ido, poxa vida. Né? E a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Isso aí é para grifar toda essa frase. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que conselho maravilhoso que o Bittencourt Sampaio deu a ele. E aí volta o Frederico. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. Então, essa fala aqui do seu Bittencourt é algo que a gente deve estar sempre relendo, sabe? Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa. É não ficar esperando aplausos, né, sei lá o que for. Serve a todos sem perguntar. Aprende as lições da vida sem revolta. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Renuncia aos teus próprios desejos, sem as lágrimas tempestuosas. E a vontade, aí sim, depois de tudo isso, a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á o caminho, né? Constantemente o coração fraterno, o caminho redentor. E assim nós conseguimos finalizar, gente. Mais um item. O nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, nós vamos para o sábio aviso. Foi bom? Muito aprendizado? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E servir a Deus, nosso Pai, é quando nós estamos em posse do sentimento de amor. Nós ainda nos obrigamos a fazer o bem. Nós ainda nos obrigamos a ser dócil. Nós ainda nos obrigamos a auxiliar. Ainda não é espontâneo. Entende? O amor, ele dá sempre. Ele dá. Não, fulano é espírita. Não, fulano é evangélico. Eu não gosto dele, não. Não, fulano é um bandista. Não gosto dele, não. Fulano não pensa como eu penso. Não gosto dele, não. O amor, ele dá sempre. Porque é aquilo que a gente fala. Quando nós acendermos essa luz verdadeira, ela não tem preferência. É igual o sol. Ele não diz assim, eu vou dar para fulano eu não vou dar, não. Qualquer pessoa que se aproximar vai ser beneficiada desse sol. Então, quando nós acendermos essa luz, qualquer ser humano que se aproximar da gente vai ser beneficiado por essa luz. Por quê? Porque nós só seremos felizes plenamente quando nós tivermos essa capacidade de amar. Se eu estou cheio de achaques, a gente pode dizer, puxa, eu ainda não amo. Se me incomoda, se me irrita, se eu brigo, poxa, eu ainda não tenho o amor dentro de mim. O que é o Evangelho sentido, vivido e aplicado? Para pensar, como é que eu posso sentir o Evangelho? Eu vou falar de perdão. Jesus nos ensina a perdoar. Como é que eu posso sentir o perdão? Perdoando. Então a gente muitas vezes acha que servir o Evangelho é ser uma pessoa passiva, uma pessoa conivente, uma pessoa que vira o tapete e vai lá, pisa em cima de mim. Coloca Jesus em primeiro lugar. E quando a gente fala em Jesus, gente, a gente está falando assim, coloca a tua reforma íntima em primeiro lugar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim, agradecemos a Deus nosso Pai, aos nossos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Dá-nos força, Senhor, coragem, disciplina e discernimento. Em cada estudo, em cada lição, refletimos bastante o que temos feito de nossas vidas. Graça te damos, Senhor, que seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.